estudar, já disponibilizei lá o link, e como eu falei, só entrar com o link, com o e-mail de vocês, se tiver um e-mail muito desconhecido, às vezes a gente acaba tirando, né? Tendo o e-mail de vocês, sem problema nenhum. As aulas são para que vocês tenham esse acesso. Muito bem. Então, ontem nós falamos sobre a BNCC. Oi, Vanúcia, alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Qualquer coisa pode escrever lá também, se tiver alguma dúvida. E se tiver alguma dúvida, pode escrever lá. Tá? Muito bem, hoje nós iremos falar sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, esse conteúdo está lá disponível para vocês. Eu peguei o documento, como eu sempre gosto de dizer para vocês, eu gosto de pegar o documento na íntegra, né? Muitas vezes, por conta que daí o documento na íntegra, vocês verificam que documento que é esse, né? É estudo melhor e entende melhor. Porque muitas vezes você pegando apenas slides, a pessoa fica muito solta sem saber que documento é esse. Então, as diretrizes é esse documento, né, feito pelo Ministério da Educação, do MEC, né, Educação, a Secretaria de Educação Básica. Então, ele é um documento nacional e ele foi distribuído em 2010 para todas as escolas, para todas as instituições da educação infantil, né? Então, são as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Daí muitos podem dizer assim, mas e a BNCC? A BNCC veio depois. A BNCC veio em 2017, 2018 que se efetivou, tá? Essas diretrizes, elas foram feitas em 2010, 2009, daí se efetivou esse documento em 2010, tá? As diretrizes, elas embasam as concepções que estão lá na BNCC. Por isso, saber sobre as diretrizes é muito importante. Tá? Por isso que nós temos nos editais, e mesmo quando você vai estudar a fundo a BNCC, você verifica que tem muitas citações, muitos embasamentos das diretrizes. Tá? Então, por isso que a gente, de repente, nos editais, tem, né, esse conteúdo que são as diretrizes, certo? Mas, hoje em dia, o documento atual, para ser feito um PPP, para ser utilizado no dia a dia no planejamento da escola, é a BNCC, tá? Mas a BNCC está fundamentada nas diretrizes, só para que vocês entendam esse aspecto histórico, tá? Esse aspecto histórico da importância dessa documentação. E ainda, né, das DCNIs, que a gente diz, as diretrizes, né, então, depois nós temos, em 2018, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Também tivemos o referencial, né? Tivemos a RCNEI, as diretrizes, e daí a BNCC. Vanúcia, alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, é só perguntar aí, pode escrever ali, que a gente já tira as dúvidas. Muito bem. Então, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, como eu falei, esse documento foi feito em 2010, né? É um documento que foi encaminhado para todas as escolas. Essas diretrizes, esse é o documento do Ministério da Educação e Cultura, né? Da Educação, Secretaria de Educação Básica, do MEC, né? Certo? Muito bem. Vamos lá, vamos descer. Esse é o documento na íntegra, né? O MEC. Então, só para que vocês saibam aqui, então a gente está vendo o documento. Nesse documento, vai estar no início já a resolução 5, deixa eu aumentar aqui, resolução 5 de 17 de dezembro de 2009, como eu falei para vocês, 2009 que foi feito. O que é essa resolução? Essa resolução que direciona as diretrizes. Muitas vezes, em editais de concursos públicos, ao invés de estar escrito diretrizes curriculares da educação infantil, está escrito Resolução 05 de 2009, para que vocês saibam que é o mesmo documento. Tá? A Resolução 05 de 2009 é ela que instituiu as diretrizes, certo? Aqui foi, né, um documento que foi feito para ser distribuído nas escolas, tá? Para que vocês conheçam o que documento é esse. Mas ele
esse documento, as diretrizes, ele é da Resolução 5 de 2009. Por que eu estou falando isso? Eu acabei de dizer, porque de repente em editais, porque eu preparo vocês não somente para o edital do PSS de Ponta Grossa, eu preparo vocês para concursos públicos. Claro que nós estamos trabalhando de acordo com o edital, mas de repente vai fazer outro concurso, já sabe que a Resolução 5 de 2009 se refere às diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, tá? Muito bem, então vamos lá para esse documento, né? Vai ter os objetivos, as práticas, assim por diante. Nós iremos trabalhar ele inteirinho. Então, aqui vai estar a apresentação, falando desse documento, e aqui vai falar um aspecto histórico, né, gente? Um aspecto histórico da educação infantil. Então, como é que foi todo esse processo? Então, diz assim, o atendimento em creches e pré-escolas como direito social das crianças vai se afirmar na Constituição de 88. Então, quando a Constituição de 88 foi feita, existia esse atendimento em creches e pré-escola como direito social, mas não era obrigatório. Tornou-se obrigatório a educação infantil a partir dos 4 anos, que é pré-escola, a partir de 2009. Então, só que em 1988, quando foi feita a Constituição Federal, não era obrigatório. Mas aí começou a falar sobre a educação infantil. Daí, em 88, na Constituição Federal. Em 96, na LDB, que veio falar que a educação infantil era a primeira etapa da educação básica. Daí tornou-se, mais do que nunca, esse atendimento a essas crianças, educação. Eles vão dizer assim, mas o que tem a ver isso? Isso é muito importante na lei, porque antes o atendimento a essas crianças, nessas idades, né, pequenas, da educação infantil, nesse atendimento, era direcionado muito mais ao assistencialismo na escola pública. Na escola particular existiam as pré-escolas, que era a preparação para o fundamental. Mas nas públicas, não. Nas públicas era assistencialismo. Então, se preocupava em o quê? Em dar de comer à criança, trocar, fazer higiene, só esse aspecto. Daí, quando em 96 a LDB veio dizer que a educação infantil era a primeira etapa da educação básica, houve uma transformação. Por isso que esses documentos, primeiro foi feito em 1998, ó, eu estou falando Constituição Federal 88, 96 LDB, 1998 foi feito o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, que é chamado RCNE. O RCNE foi feito 2 anos depois da LDB. Por que foi feito o RCNE, o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil? Para mostrar aos professores como é que se trabalhava com essa criança. Porque teria que ter concepções. Porque não é simplesmente, vou fazer educação para criança né, pequena, na educação infantil. Não é mágico, não, tem que ter conhecimento. O que eu vou ensinar para essa criança? O que essa criança deve aprender? Como deve ser o tratamento dessa criança? O que é importante para o seu desenvolvimento? Daí foi feito o RCNE, 98. Vão acompanhando aí o pensamento, né? Só que nós não estamos falando do RCNE, nós estamos falando das diretrizes. Então, daí em 2009, só que esse documento é 2010, que ele foi efetivado como documento, né? Foi feito em 2010, mas a resolução é de 2009. 2009 é que teve essa resolução falando das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Porque antes, em 98, nós tínhamos a RCNE, o referencial. Quando há essa mudança, há um melhoramento, pode-se dizer assim, de cada documento. Tá? Mas as concepções, a base ainda continua, pode-se dizer, a mesma. Mas há um aprofundamento nesse atendimento a essa criança. O RCNE, quando foi feito, foi assim, para atender a necessidade dos professores em trabalhar com essas crianças na educação infantil. Em 98, RCNE, Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil.
As diretrizes veio ampliar, melhorar essas concepções. É esse documento que nós iremos trabalhar agora. Só que daí depois, 2010, 2017, 2018, veio a BNCC, que também tem as mesmas concepções desses documentos anteriores, só que ampliando o trabalho pedagógico, né? Tanto é que nós falamos, o que nós temos na BNCC hoje em dia? Os campos de aprendizagem, né? Os campos de experiência e os direitos de aprendizagem, que é trabalhado na educação infantil. Desculpa, eu vou repetir. Direitos de aprendizagem e campos de experiência, tá? Que é a estrutura curricular para se trabalhar na educação infantil, tá? Espero que vocês tenham entendido esse aspecto histórico. Então, nós estamos trabalhando as diretrizes de 2009, que foi feito, mas o documento foi feito em 2010. Então, aqui vai falar o aspecto histórico, né, da educação infantil, que nós não iremos analisar esse aspecto agora. Então, nós vamos direto para o documento, né? Essa publicação busca contribuir para quê? Para a disseminação das diretrizes da educação infantil, para as escolas poderem trabalhar tudo isso. Muito bem, daí aqui nós temos a resolução 5, que trata das diretrizes, né? Ela fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Muito bem. Qual que é o objetivo dessas diretrizes, né? Qual que é o objetivo dela? Então, essa norma tem por objetivo estabelecer diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil a serem observadas na organização de propostas pedagógicas da educação infantil. É o que eu falei para vocês. Veio ajudar as escolas de educação infantil, os CMEIs ou SEIs, né, Centro de Educação Infantil, a organizar as suas propostas pedagógicas. Esse documento quer dizer assim, viu, como que nós vamos trabalhar com essas crianças? Tá? Quais são as propostas pedagógicas, como deve ser trabalhado? Diretriz é isso, ele direciona diretrizes curriculares nacionais, porque é no país inteiro, né, da educação infantil, que é essa etapa. Muito bem. Continuando, as diretrizes nacionais para a educação infantil articula-se às diretrizes curriculares na educação básica. Outra coisa também que é importante. Então, as diretrizes da educação infantil, elas estão juntas no documento, elas se complementam no qual outro documento? As diretrizes da educação básica. Por quê? Porque a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Então, por isso que esses dois documentos se complementam. Nós iremos também estudar as diretrizes nacionais da educação básica, que é outra resolução, tá? Que ele vem mais completo, mas aqui nós estamos especificamente na educação infantil. Muito bem. Então, além das exigências dessas diretrizes, deve também ser observada a legislação estadual e municipal atinentes ao assunto, bem como as normas do respectivo sistema. O que é isso? Aqui o documento está dizendo o seguinte, que além desse documento nacional, eu já falei isso para vocês, cada município e cada estado pode ter as suas diretrizes. Entenderam? É isso que o documento está dizendo. Ó, além das exigências dessa diretriz, também tem que ser observada a legislação estadual e municipal. Cada sistema de ensino. Quando falar sistema de ensino, respectivo sistema de ensino é municipal ou estadual. Quem que atende a educação infantil? O município. Então, é sistema municipal. Tá? Então, o sistema municipal e o estadual também, todas essas leis vai fazer parte da documentação da escola. Muito bem, continuando. Aqui vai ter a definição, né? Aqui é importante que essas definições, elas embasam as concepções dentro da educação infantil. Daí vocês vão dizer assim, mas por que é importante essas definições? Gente, eu sempre digo para vocês, de acordo com as nossas concepções, são as nossas ações. Nós temos que saber o que é, naquele tempo, principalmente, quando começou a aparecer a educação infantil, o que é educação infantil?
Qual a definição de educação infantil? Qual é a definição de professor de educação infantil, por exemplo? O que é ser professor de educação infantil? É todas as crianças sentarem numa carteira atrás da outra? Não, por quê? Porque elas são crianças, elas estão em processo de desenvolvimento, elas precisam estar em grupos, em mesinhas, sentadas, elas precisam ficar sentadas direto? Não, elas têm que circular, participar de todo o espaço. Então, todas essas definições são importantes para que o trabalho pedagógico do professor se efetive de acordo com o que é necessário. Então, vamos verificar o que o documento diz, o que a diretriz diz sobre educação infantil. Então, diz o seguinte, que é a primeira etapa da educação básica. Isso já dizia a LDB. Então, educação infantil, primeira etapa da educação básica. Por que é importante essa concepção? Já falei para vocês. Foi importante essa concepção, parece simples, né? Nossa, educação infantil, primeira etapa da educação básica. Foi importante estar na lei e na resolução também, para mostrar que a educação infantil, esse atendimento, essa etapa, ela faz parte da educação. Porque antes, como eu falei para vocês, como não era educação, era assistencialismo, era um outro atendimento. Quando tornou-se educação infantil, primeira etapa da educação básica, começou a modificar todo esse atendimento. Como? A pessoa que atendia antes da educação, desse atendimento tornar-se educação, era, por exemplo, qualquer pessoa, né? Porque quem vai atender das crianças de 3 anos? Fazia um grupo lá de crianças de 3 anos, quando não era educação infantil. Antes da LDB, né, da própria Constituição. Tinha aquele atendimento na pública, né? Era assistencialista. Então, quem atendia? Qualquer pessoa que tivesse ensino médio, uma mãe lá que, né, que sabia atender das crianças, era a pessoa que era contratada para atender essas crianças. O que era feito nesse atendimento? As crianças brincavam, comiam, dormiam, só isso. Entendeu? Porque não era educação. Agora, quando a lei vem dizer que esse atendimento para essas crianças é educação infantil, é a primeira etapa da educação básica, opa, não é qualquer pessoa que vai atender, é um professor. Não é em qualquer espaço, é uma sala de aula. Ela precisa ter a mesa para ela sentar, entendeu? Ela precisa ter todos os aspectos pedagógicos para desenvolver e aprender. Então, começou a mudar esse atendimento. Por isso que ele é importante. Essas concepções, essas definições. Então, o que diz a resolução? Educação infantil, primeira etapa da educação básica, ela é oferecida o quê? Em creches e pré-escola. Qual que é essa diferença creche e pré-escola? É o atendimento da educação infantil. Creche é da criança de 0 a 3 anos de idade, e pré-escola, 4 e 5 anos, tá? Esses dois atendimentos que diferem o que é creche e o que é pré-escola. Continuando a definição da educação infantil, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos. Então, veja a definição de educação infantil. São espaços institucional, é uma instituição, é escola, não é doméstico, não é casa. Não é casa de criança para ficar atendendo, entendeu? É escola, né? Que constitui estabelecimentos educacionais, que podem ser públicos ou privados, que, olha, o principal aqui, educam e cuidam. Então, veja a definição de educação infantil. Espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam. Quem? Crianças de 0 a 5 anos de idade. Quando? No período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. Então, não é eu abro um lugar lá para atender essas crianças. Pode? Não. Regulados e supervisionados por órgão competente. Quem que é o órgão competente? É a prefeitura.
Se eu quero abrir um centro de educação infantil particular, atender essas crianças, educação infantil, eu tenho que ser regulada e supervisionada por órgão competente, pela Secretaria Municipal de Educação. Ela que vai fiscalizar, verificar e vai dar, né, o documento para abrir ou não essa escola, né? Então, a resolução direciona isso, né? Certo? Para que vocês saibam, assim, não é só abrir, não, tem toda a lei, né? Deve ser regulado e supervisionado. Muito bem. E também, continuando, né, sobre educação infantil, é dever do Estado pensando no poder público, tá? Garantir a oferta de educação pública, infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. Então, todas as pessoas... tem um CMEI lá, né, público. Uma pessoa bem rica pode matricular? Pode, sem requisito de seleção. Entenderam? Não precisa ela ir no particular, ela pode no público. Não tem problema nenhum, né? E outra coisa, é dever do Estado. O Estado é poder público, tá? Que aqui é direcionado ao município, né? Ofertar a educação infantil. Então, tem que ter educação infantil. Não existe assim um município que, não vou ter educação infantil. Não existe isso. É obrigação, é dever. Tem que ofertar a educação infantil. A obrigatória mais do que nunca, que é pré-escola, 4, 5 anos, tá? Mas a de 0 a 3 anos é dever de ofertar. Não para todas as crianças, porque de 0 a 3 anos não é obrigatório, mas tem que ofertar. Então, essa é a concepção de educação infantil segundo a resolução. Muito bem. O que é criança, segundo a resolução? Né? Segundo as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil. É um sujeito histórico. O que é sujeito histórico? É aquela que faz história. Ela participa desse processo histórico. Ela não é uma planta lá que fica lá, sem fazer nada. Não. Ela é um sujeito histórico e também de direitos. Quem que falou isso? A Constituição Federal. Porque antes a criança não era um sujeito de direitos. A partir da Constituição tornou-se a criança, e o adolescente também, né? Mas mais a criança ainda, um sujeito de histórico de direitos. E daí veio o Estatuto da Criança e do Adolescente. Verifica um documento se complementa ao outro, como eu falei para vocês. Então, a Constituição Federal veio tornar a criança um sujeito, né, de direitos, daí veio o Estatuto da Criança e do Adolescente. A própria resolução aqui falando das diretrizes, falando que é um sujeito histórico de direitos. Ela tem direitos, né? Que, olha, é importante que fala o documento, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Então, aqui está falando como é que ela se desenvolve. Ela se desenvolve onde? Nas interações. O que é interações? É estar junto com o outro, ela vai aprendendo. Não adianta você colocar ela sentadinha, parada na cadeira dela. Não, é nas interações que ela aprende. Por isso que hoje na BNCC nós temos os campos de experiência. Porque ali nesse documento, nas diretrizes, já falava que ela aprende aonde? Nas interações, nas relações, nas práticas cotidianas, que ela vivencia. Entendeu? Por isso, por conta disso daqui, que direcionou aos campos de experiência da BNCC. Essas são a concepção. A criança aprende na interação, na brincadeira, né? Pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura, porque ela é um sujeito histórico de direitos. Essa é a concepção, né? A definição de criança segundo as diretrizes curriculares da educação infantil ou a resolução 05, né? Tanto faz. O que é currículo segundo o documento? É um conjunto de práticas,
práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento de crianças de 0 a 5 anos de idade. Isso é o currículo segundo as diretrizes. Então, são as práticas que vão articular o quê? As experiências. Por isso que eu falei para vocês. Aí vai lá na BNCC. O que nós temos? Campos de experiência. Mas já nas diretrizes falava sobre isso. Esse conhecimento que a criança vai aprender é as experiências. Articular essas experiências, esses saberes com os conhecimentos. Então, as experiências que elas terão não são só achismo, não. Vai construir esse conhecimento, vai desenvolver, né? Construindo, articulando as experiências com os conhecimentos. E assim ela vai aprendendo e vai desenvolvendo. Você vai ensinando a ela. Tá? Isso é currículo segundo as diretrizes. E também, o que é proposta pedagógica segundo as diretrizes? Proposta pedagógica ou projeto político-pedagógico é o plano orientador das ações da instituição. Então, nessa proposta pedagógica, é o que vai orientar, o que eu vou trabalhar. É a proposta pedagógica que a gente faz. Né? Cada escola tem que ter a sua proposta pedagógica. O que as crianças irão aprender nessa instituição? É um documento, né, que nós falamos, um plano orientador das ações da instituição e define as metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nelas são educados e cuidados. É elaborado num processo coletivo, com a participação da direção dos professores da comunidade escolar. Muitas vezes, em muitos concursos públicos, eu já verifiquei, que cai essa questão sobre o projeto político-pedagógico como que ele deve ser construído. Segundo a LDB, ou mesmo a Constituição Federal, ele direciona a gestão democrática. E a construção desse documento, o projeto político-pedagógico ou a proposta pedagógica, é uma construção num processo coletivo. Quem que deve participar? Direção, professores, comunidade escolar. Todos devem pensar o que é essencial a essa criança aprender, desenvolver. Qual que é a proposta pedagógica? O que nós queremos formar? Certo? Claro que embasado em outros documentos. A gente sempre faz uma proposta pedagógica, um PPP da escola, embasado em documentos, fundamentado nesses documentos. Mas a gente tem que ter as concepções. O que nós queremos formar? Que pessoas que nós queremos formar? Tá? Muito bem. Continuando ainda as diretrizes. Esse documento eu já disponibilizei lá para vocês o link. Qual a concepção da educação infantil? Então, aqui vai nos mostrar, segundo a resolução, né, e as diretrizes nacionais da educação infantil, como que é essa matrícula e a faixa etária na educação infantil, né? Então, aqui diz o seguinte, que é obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos de idade até 31 de março, tá? Por que existe essa data corte, 31 de março? Porque 31 de março é quase a metade do ano, entenderam? Então, quando ela completa 4 ou 5 anos até 31 de março, ela vai fazer parte da educação infantil obrigatória, que é a pré-escola. Lembra, acabei de falar para vocês, qual que é obrigatória? De 4 e 5 anos. Mas 4 e 5 anos que ela completa até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Certo? E as crianças que vão completar 6 anos após 31 de março, elas devem ser matriculadas ainda na educação infantil. Tá? Então, é essa data corte que vai direcionar o que vai ficar na educação infantil e o que vai ficar depois para o fundamental. E daí, no fundamental, quando ela fizer 6 anos, se ela fizer 6 anos até o dia 30, completar, né, após o dia 31 de março, ela fica na educação infantil. Certo? Se não,
ela completar antes, ela vai para o ensino fundamental. Muito bem. Porque, né, metade do ano daí que ela vai estar ainda com 5 anos, então por isso que é feito dessa forma. E a frequência na educação infantil não é pré-requisito, outro aspecto. Frequência na educação infantil não é pré-requisito para matrícula no ensino fundamental. O que quer dizer isso? A criança, existe a obrigatoriedade da pré-escola, dela estar dentro da escola, 4, 5 anos, tá? Mas essa frequência vai ser verificada, porque é obrigatório, mas não é requisito, pré-requisito, para ela ir para o ensino fundamental. Então, significa, se ela teve bastante falta, né, não teve a porcentagem de falta, ela não vai para o ensino fundamental. Não, não existe isso, porque a lei, a resolução, diz que a frequência não é, na educação infantil, não é pré-requisito para matrícula no ensino fundamental. Tá? Então, se ela cursou ou não, não é pré-requisito. Se ela, né, não cursou ou não integralmente. E as vagas em creche de pré-escola devem ser oferecidas próxima à residência da criança, né? Então, isso que direciona a resolução. Muito bem. A jornada. A jornada é uma questão que muitas vezes cai em concursos públicos, tá? O que é a jornada? O tempo que fica essa criança na escola. Então, o que diz a resolução? Que é considerada educação infantil em tempo parcial a jornada, que de no mínimo 4 horas diárias. Então, sempre quando falar jornada em tempo, tem que estar a palavra tempo parcial, é no mínimo, outras palavras, tudo são palavras essenciais, que nem eu digo, palavras mágicas, que vão definir esse tempo. Tempo parcial, jornada, no mínimo 4 horas, mínimo 4 horas diárias, tá? E em tempo integral. Quando que é considerada tempo integral? Tempo, olha a palavra, tá? Para memorizar. A jornada com duração igual ou superior a 7 horas diárias. Então, igual ou superior a 7 é chamada jornada integral. Tempo integral. Certo? Agora, jornada em tempo parcial, aqui tem no mínimo 4 horas. Se tiver 5 horas, parcial. Se tiver 6 horas, parcial. Por quê? Porque em tempo integral é igual ou superior a 7. Entenderam? É dessa forma. Porque muitas vezes vai estar lá, né? Uma questão. A criança faz uma jornada em tempo de 5 horas. É considerada, né? Qual jornada, né? Jornada. Então, a parcial. Tá? 5 horas parcial. 7 horas ou mais, integral. Tempo parcial, tempo integral. Muito bem. Continuando. Quais são os princípios? Esses princípios também é outra coisa que cai, né? Bastante coisa que é cobrada. Mas esses princípios, eles são cobrados, não só nas diretrizes da educação infantil, como das diretrizes da educação básica. O que são esses princípios? Gente, esses princípios é o que fundamentam o trabalho pedagógico, as concepções pedagógicas dentro de uma escola. A escola tem que saber qual que é o meu papel, qual que é a função. Elas têm que estar baseadas nesses princípios. Então, diz o seguinte, as propostas pedagógicas. O que é proposta pedagógica? É escola, como que você vai trabalhar? Então, as propostas pedagógicas da educação infantil devem respeitar os seguintes princípios. Então, não só na educação infantil, é na educação geral. Mas aqui, como nós estamos falando do documento da educação infantil, está direcionado à educação infantil. Quando nós formos falar da educação básica, vai também estar esses princípios, tá? É só isso que eu quero que vocês entendam. Esses princípios, eles são essenciais na educação como um todo. Aqui está falando de educação infantil, porque é um documento da educação infantil.
mas esses princípios embasam a educação, tá? Então, aqui está dizendo, as propostas pedagógicas, então, quando se faz o PPP, elas devem seguir, respeitar esses princípios. Quais são esses princípios? Eles são os princípios éticos, políticos e estéticos. E como é que se faz isso? Como é que se trabalha numa proposta pedagógica esses princípios? Vamos falar cada um deles. Então, princípios éticos. É o princípio da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. Como é que se trabalha isso numa proposta pedagógica? É o desenvolvimento do aluno. Eu tenho que formar um estudante, uma criança, um adolescente autônomo, responsável, solidário. Entenderam? Não é só conteúdo, eu estou formando uma pessoa. Esse princípio tem que embasar a minha prática pedagógica. O que quer dizer isso? É como se dissesse, viu, professor? Viu, escola? Viu, diretora? Né? Viu, pedagoga? Você tem que pensar nesses princípios da autonomia. Você está desenvolvendo, formando pessoas autônomas ou pessoas dependentes? Pessoas com responsabilidades, pessoas solidárias, que respeitam o bem comum, ao meio ambiente, as diferentes culturas. Esses são os princípios éticos que devem embasar o quê? A proposta pedagógica da escola. Outro princípio, políticos. O que são os princípios políticos? Dos direitos de cidadania. O direito à educação, o direito a uma escola de qualidade. Por exemplo, o aluno do ensino fundamental, o direito à avaliação, a rever a sua avaliação, ao direito a ter o conhecimento. As crianças, agora nós temos os direitos de aprendizagem, o brincar, o conhecer-se, que nós vimos ontem. Então, todos esses direitos são princípios políticos, dos direitos de cidadania, direito, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Esses são os princípios políticos que devem embasar a proposta pedagógica. E os estéticos, da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Então, esses três princípios, éticos, políticos e estéticos, eles que fundamentam, que direcionam as propostas pedagógicas. Elas devem respeitar esses princípios. Então, significa o quê? Nem no documento, quando você está fazendo a proposta pedagógica, no teu planejamento de aula mesmo, não pode ter nada que fere esses princípios. Eles têm que embasar o trabalho que acontece na escola, a proposta pedagógica da escola. Em consequência, o plano de aula do professor. Então, a escola como um todo deve estar fundamentada nesses princípios éticos, políticos e estéticos. Entender a importância de tudo isso na proposta pedagógica. Muito bem, continuando ainda as diretrizes curriculares da educação infantil. Aqui vai falar a concepção de proposta pedagógica, né? Qual a concepção segundo o documento de proposta pedagógica? Então, na observância das diretrizes, a proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve garantir que elas cumpram plenamente sua função sociopolítica e pedagógica. Então, a proposta pedagógica, esse documento que eu acabei de falar para vocês, né, a importância dele, ele deve, mais do que nunca, garantir que se cumpra plenamente, acabei de dizer, os próprios princípios. Então, uma escola, por exemplo, não deve excluir, entendeu? Uma escola deve dar responsabilidade, autonomia, criticidade, tem que formar pessoas inteligentes que pensem, que participem. E aqui vai, né, nos direcionar também o que deve ser feito, né, que deve ser cumprido plenamente. Oferecer condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais,
Assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias. Por que isso? Porque a educação infantil, ela não é a casa, nós acabamos de verificar. Ela é um complemento da educação familiar. Ela não vai substituir, ela não é a casa, mas ela não vai substituir a educação na família. Por isso que aqui diz assim, ó, assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com a família. Por isso que família e escola têm que estar juntos, por isso que é cobrado isso bastante. Como é que eu vou educar uma criança se eu não conheço sua realidade? Eu tenho que conhecer. Daí isso tem que chamar os pais à escola, conversar com os pais, verificar o que acontece, trabalhar a partir dos pais, complementando, compartilhando. Ainda mais na educação infantil, né? Continuando. Possibilitar, né, possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças, quanto a ampliação de saberes e conhecimento de diferentes naturezas. Isso é a interação que ela vai ter, né? Essa convivência entre crianças e entre adultos é para que ela aprenda. Nós acabamos de verificar que a criança aprende com a interação. Interação com quem? Com as pessoas. Como é que nós vamos aprender? Nós aprendemos nessa interação com o outro. Né? Eu sempre digo para você, quem já assistiu minha aula já deve ter ouvido falar isso, mas quem não assistiu vai saber agora. Quando eu dava aula, acho que de sociologia, filosofia, não lembro, eu lembro que eu fazia os alunos pensarem da seguinte forma. Imagine se o mundo acabasse, né? Acabou, não tem mais ninguém. E tivesse apenas uma criança, sozinha, num espaço assim. Ficou só aquela criança. E ficasse ao lado dela, por exemplo, um cacho de uva. E ela nunca aprendesse que é uva. Veja o quanto é difícil. Como é que nós aprendemos? Quando a gente vê uma uva, quanto conhecimento, eu falo de uva assim, né, porque é mais comum, mas verifique, quanto conhecimento nos passaram sobre uma fruta. Que se quando você vê, você identifica, você já sabe, você já sente o gosto, já sabe como é que é, gosta, não gosta, já pensa um suco de uva, já pensa um vinho, né? um doce de uva, sei lá o que, quantas coisas. Porque alguém lhe passou esse conhecimento. Então, como é que nós aprendemos, por exemplo, simplesmente sobre a uva? Na interação. Não só isso, quantas outras coisas, né? Vamos pegar aqui, ó, caneta. Estou com uma caneta aqui. Quanto conhecimento alguém teve que nos falar? Isso é uma caneta. Isso escreve. Isso serve para pôr no cabelo também. Né? Mas verifique, alguém teve que nos passar esse conhecimento. Por que eu estou falando isso? Isso é interação. É isso que está falando o documento. A criança vai aprender com a interação. Se ninguém explicar, por exemplo, ela nascer, nunca tivesse visto uma caneta e ninguém explicar sobre isso, ela não vai saber que isso é uma caneta. Vou dar um exemplo bem básico, né? Eu lembro meus sobrinhos, eles hoje têm 20 e poucos anos, né? Mas quando eles tinham uns 7 anos, nós não tínhamos mais disco em vinil, né? Era só CD. Daí eu lembro que quando eles viram a primeira vez um disco em vinil, eles ficaram assim, nossa, como é que eles falaram? Que CDzão, que CDzão, daí que eu fui CDzão, né? Que por ser eles acharam, né? Um CD grande. Não, era um disco em vinil, né? E para a gente era tão comum um disco vinil, para eles não, porque nunca tinham visto. É isso que eu quero dizer para vocês. A gente aprende na interação. Por que nós aprendemos o disco em vinil? Porque nós vivenciamos isso. Eles, né, quando na época, eles nunca tinham visto um disco em vinil, tinham só visto o CD. E quando eles viram um disco em vinil, eles pensam, nossa, que CDzão. É isso que eu quero mostrar a vocês. Que nós aprendemos com a interação. É isso que o documento está dizendo. Possibilitar a convivência entre crianças e adultos e crianças quanto à ampliação de saberes e conhecimentos. Nós aprendemos nessa interação. Então, a interação é importantíssima para a aprendizagem das crianças. É isso que está dizendo o documento. Muito bem.
promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância, construir novas formas de sociabilidade, de subjetividade, comprometidas com a ludicidade, democracia, sustentabilidade do planeta, rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnica, racial, de gênero, regional, linguística e religiosa, tudo isso para ser trabalhado com as crianças, né? Muito bem. E quais que são os objetivos dessa proposta pedagógica? A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Então, aqui está dizendo que essa proposta pedagógica, esse trabalho que vai ser efetivado nas escolas da educação infantil, né, antes da BNCC, com as diretrizes, ela deve ter o objetivo de garantir às crianças esse acesso a esse conhecimento. Então, elas não vão simplesmente para ficar lá sem fazer nada, não, elas vão para aprender, para conhecer, novos conhecimentos, articulação de conhecimentos, aprendizagens de diferentes linguagens, assim também como seus direitos efetivados, proteção, saúde, liberdade, esse é o cuidar, né? Nós não vamos deixar a criança de qualquer jeito, nós vamos cuidar também, mas também vamos educar, tá? Tudo isso é o objetivo da proposta pedagógica segundo as diretrizes. Muito bem. Aqui vai falar da organização de espaço, tempo e materiais. Então, aqui vai ampliar que para você trabalhar na educação infantil, tanto é que diz assim, para a efetivação de seus objetivos, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos, que assegurem, nós já iremos verificar. Por que foi falado isso, gente? Esse documento, como eu falei para vocês, ele veio complementar as concepções da educação infantil, porque tinha que se entender como é que se trabalhava. E aqui vai efetivar da importância desse espaço, desse tempo e desses materiais no trabalho efetivo com a criança. O espaço, ele é importante para que a criança aprenda. A escola em si, ela aprende em diferentes espaços, não precisa só estar em sala de aula. Ela aprende no pátio, ela aprende lá na sala de vídeo, todos os espaços. Eles têm que ser organizados, o tempo dela de aprender. Por isso que tem aquele momento que ela dorme, descansa para o seu desenvolvimento. Tudo isso tem que ser pensado. Materiais que vai trabalhar com ela. Todo o material que for dado é com objetivo de aprendizagem. É isso que essa proposta vem falar, essas diretrizes, né? Então, para efetivar os seus objetivos, para que realmente a criança aprenda, né? Deverão prever condições para esse trabalho. Vamos verificar. Que deve assegurar o quê? A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado, o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. Isso é bastante falado. Às vezes tem conteúdos que é só educar e cuidar. Às vezes nós vemos lá em editais educar e cuidar. Eles são indissociáveis. O que é indissociáveis? Não dá para separar. Agora eu vou só cuidar da criança, e agora eu vou só educar. Não, eles estão juntos. Então, esse documento veio mostrar aos professores da educação infantil que ele não vai só educar ou só cuidar, ele vai educar e cuidar no mesmo momento. Como que faz isso? No refeitório, a criança está comendo. Se for dar uma maçã para ela, é até perigoso, né? Tem que raspar, tem que cuidar. Mas, então, tem que cuidar, já estou falando isso, né? Então, não pega uma maçã, que esses tempos até aconteceu, né? É um fato
né? Foi horrível que a professora acabou dando uma maçã e a criança acabou se engasgando, infelizmente faleceu. Mas verifique, o professor tem que ter essa visão da educação infantil. Eu posso dar uma maçã para uma criança pequena? Não. Eu tenho que raspar, né? Isso é cuidar. Como que eu educo sobre a maçã? Falando sobre alimentação, que é importante para ela, né? Comer maçã, comer outras frutas, assim por diante. Mas também vou cuidar, porque é uma criança. Então, aqui está dizendo, ó, a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável, não dá para separar. Indissociável do educativo. Educar e cuidar estão juntos, tá? Continuando, indivisibilidade das dimensões expressiva, motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. O que é isso? Eu não posso dividir a criança em pedaços, né? Expressivo, motora, agora ela é afetiva, agora é o conhecimento, linguística, ética. Não, ela é um todo. Toda essa dimensão eu estou ensinando. Não estou ensinando só um momento, agora vou só ensinar né, o aspecto afetivo. Não, afetivo, cognitivo, conhecimento, a forma de falar, ética, estética, assim por diante, todos esses aspectos. Eles não dá para dividir, é indivisibilidade dessas dimensões, porque ela é um todo, a criança é um todo. Não vou separar ela em partes. Agora vou ensinar só isso, vou fazer só aquilo, não, né? É isso que o documento está dizendo. A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, já falamos da importância da família, né? O respeito à valorização das suas formas de organização, o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local, então, a importância também da família, da comunidade, reconhecimento das especificidades etárias. O que é especificidades etárias? Cada criança tem sua singularidade individual e coletiva. Eu não posso trabalhar com uma criança de 1 ano que nem eu trabalho com uma criança de 5. Cada uma tem a sua especificidade etária. É ou não é? Quem trabalha na educação infantil não dá para trabalhar da mesma forma. Uma criança de 1, uma criança de 5. Ou mesmo uma de 1 e uma de 3. Cada ano faz uma diferença enorme no seu desenvolvimento. Então, aqui diz, ó, reconhecer, eu tenho que saber, reconhecer especificidades etárias, singularidades individuais e coletivas, promovendo interações entre crianças da mesma idade e crianças de idades diferentes. Também, deslocamentos, movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos, como eu falei para vocês, não é só a sala de aula, ela vai conhecer todos os espaços, aprender em todos os espaços, né? Acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos, instruções para crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades. Então, tem que ter acessibilidade para todas as crianças. As crianças com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades. Também para que elas sejam incluídas. Acessibilidade de espaços, materiais, objetos. Por exemplo, uma cadeirante, não pode entrar na sala porque a cadeirante o espaço não dá. Não pode existir isso mais. O banheiro não pode usar, ou um brinquedo não pode usar por conta que, né, não existe acessibilidade. Então, tudo tem que ser pensado para incluir. Tá? Isso tudo está nas diretrizes. Muito bem. E a apropriação pelas crianças das contribuições históricos, culturais, dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América. Então, verifique, aqui direciona nas diretrizes, até caiu numa questão sobre isso, né, gente? Na educação infantil, segundo as diretrizes, nós devemos trabalhar com as crianças contribuições históricos culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América, tá? Nas diretrizes da educação infantil. Muito bem. Proposta pedagógica e diversidade. O que fala sobre isso? Então, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo, para a organização de materiais, espaços e tempos, que deve assegurar o quê?
reconhecimento, valorização, respeito e interação das crianças com as histórias e culturas africanas, afro-brasileiras, bem como combate ao racismo e discriminação. Então, tudo isso tem que estar aonde? Na proposta pedagógica da educação infantil que nós estamos falando aqui. Então, tudo tem que ser efetivado no trabalho, na organização de materiais. Como que é a organização de materiais, espaços e tempos? Por exemplo, uma brincadeira que vai reconhecer, valorizar, fazer a interação das crianças com essas histórias, culturas africanas, como diz o documento. Então, aqui está dizendo, viu, professor, escola, na proposta pedagógica tem que pensar em todos esses aspectos, tá? Dignidade da criança como pessoa humana, proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica, né? Negligência no interior da instituição praticadas pela família. Então, também tem que fazer com que, mais do que nunca, ela seja valorizada como pessoa humana, né? E protegida também, tá? Tudo isso na proposta pedagógica. E nas propostas pedagógicas de crianças indígenas, também deve garantir a autonomia dos povos indígenas, né, na escolha dos modos de educação de suas crianças. Isso é lei, né, nacional. Então, os povos indígenas, eles têm essa autonomia da educação de crianças de 0 a 5 anos de idade. Por isso que muitas vezes a gente vê, né, os índios com os seus filhos, às vezes na rua, andando para lá e para cá, porque eles têm essa garantia no modo da educação dos seus filhos, tá? Isso é protegido por lei. E as propostas pedagógicas para os povos indígenas que optarem pela educação infantil, eles devem proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, crenças, valores, concepções de mundo e memórias do seu povo. Então, nas escolas indígenas da educação infantil, então, tem que ter esse conhecimento, crenças, valores, concepções da história do seu povo indígena, da qual tribo que ele pertence. Então, o que é isso na proposta pedagógica? Então, significa que a escola vai trabalhar sobre isso, vai proporcionar esses conhecimentos, tá? Vai reafirmar a identidade étnica e a língua materna como elemento de constituição das crianças. Então, as crianças irão aprender, além do português, a língua indígena da tribo que fazem parte da escola, né? Dar continuidade à educação tradicional oferecida na família, né? Então, valorizar mais do que nunca a educação, né, da cultura indígena, articular-se às práticas socioculturais de educação e cuidados coletivos da comunidade, e também adequar o calendário, agrupamentos etários e organização de tempos, atividades e ambientes, de modo a atender às demandas de cada povo indígena. Numa escola indígena, a organização, o calendário, o agrupamento etário, a idade deles, como é que eles vão fazer as turmas, vai ser de acordo com a tribo, com a educação indígena que tem, tá? Vocês possam saber disso. A proposta pedagógica do campo, né? As infâncias do campo. O que são as infâncias do campo? São as chamadas rurais, que era antigamente que a gente chamava de rural. Hoje a gente não chama mais de rural, a gente chama de infâncias do campo, né? Ou educação do campo. É da mesma forma, parecida com a educação indígena, só que aqui direciona a educação no campo, né? Então, essa proposta pedagógica da educação infantil das crianças filhas de agricultores, familiares extrativistas, pescadores, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, povos da floresta, deve também reconhecer os modos próprios de vida do campo, tem que valorizar isso. A questão do campo tem que constituir a identidade das crianças, valorizar, né, toda essa cultura do campo. Ter vinculação inerente à realidade dessas populações, suas culturas, tradições e identidades, então essa valorização também, né? Flexibilizar, se necessário, o calendário também da mesma forma, calendário, rotinas, atividades. O que é calendário na educação do campo? Ah, vai ter um plantio tal momento, daí os pais têm que, né, não podem levar as crianças, então vai ser feito o calendário de acordo com a realidade do campo, tá? Calendário escolar, né? Valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações na produção de conhecimentos, né, sobre o mundo e o meio ambiente, mas então valorizar todo esse conhecimento que é passado.
e prever a oferta de brinquedos e equipamentos que respeitem essas características ambientais e socioculturais. Então, tudo isso é importante na proposta pedagógica para a infância do campo. Tá? As práticas pedagógicas na educação infantil. Práticas pedagógicas, o que é prática pedagógica? É o trabalho efetivo lá na sala de aula. É a aula em si, a prática pedagógica. E aqui é algo que muitas vezes cai em concursos públicos, que é os eixos do currículo. As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e brincadeiras. O que é isso, gente? Isso é uma questão que muitas vezes cai, marquem lá. Muitas vezes cai. Quais são os eixos do currículo na proposta pedagógica da educação infantil? O que é eixo? É o que fundamenta, é o que movimenta. Eixo do currículo. Então, o professor está dizendo assim, professor, você na educação infantil deve trabalhar, deve ter como eixo norteador a interação e brincadeira. Então, com a criança, você trabalha através da interação e da brincadeira. Então, pode haver uma questão, muitas vezes cai essa questão, tá? É bom vocês aprenderem isso aqui. Quais são os eixos do currículo ou quais são os eixos norteadores da proposta pedagógica da educação infantil? Quando se falar em eixos, aqui que né, movimenta, como é que eu faço a minha prática pedagógica em sala de aula na educação infantil? Os eixos norteadores são as interações e a brincadeira. Através das interações e brincadeira que a criança aprende. Então, eu não vou passar conteúdo no quadro. Eu vou fazer interações. Eu vou fazer brincadeiras para que ela aprenda. Certo? Então, eixos norteadores é uma questão que muitas vezes cai, tá? Ou eixos do currículo. São as interações e as brincadeiras. Para garantir o quê? As experiências. Por isso que depois vem a BNCC falar dos campos de experiência. As experiências que vão promover o conhecimento de si, do mundo, que favorecem a imersão das crianças nas diferentes linguagens, tudo que os campos de experiência, né? Possibilite às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, recrie em contextos significativos as relações quantitativas, medidas, formas, espaços temporais, amplie a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas, possibilite situações de aprendizagem mediadas pela elaboração da autonomia, cuidado pessoal, tudo lá que nem os campos de experiência. Possibilite vivências éticas e estéticas com as crianças, incentive a curiosidade, a exploração, encantamento, questionamento, promova o relacionamento e interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes, cinema, fotografia, dança, promova a interação, cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade, da sustentabilidade da terra, propicia a interação e o conhecimento das manifestações e tradições culturais, possibilita a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos. Então, tudo isso deve ser trabalhado com os eixos do currículo, eixos norteadores. Quais são? Interações e brincadeiras. Sempre quando falar em eixos norteadores da prática pedagógica ou eixos do currículo da educação infantil serão as interações e brincadeiras. Através das interações e brincadeiras que a criança vai aprender, vai desenvolver. Isso é uma questão que cai, tá? Bastante. Continuando. As creches pré-escola, na elaboração da proposta curricular, de acordo com sua característica, identidade institucional, escolhas coletivas e particularidades pedagógicas, estabelecerão modos de integração dessas experiências. Todas essas experiências vai proporcionar para que a criança aprenda. Tá? Muito bem. Certo? Se tiver alguma dúvida, pergunta, gente. A avaliação. Nós vamos parar aqui, depois nós continuamos esse documento, tá? Porque a avaliação é um pouquinho mais detalhada. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa? Se ninguém tiver,
nós encerramos sobre as diretrizes todo esse documento. Dá uma lida novamente nesse documento, que bom. Dá uma lida novamente esse documento, que eu já disponibilizei o link lá para vocês, tá? Para tirar as dúvidas, para que vocês entendam bem esse documento, tá? Essas são as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Ela foi feita em 2009, com a resolução 05 de 2009, mas esse documento é 2010, porque ele foi impresso em 2010. Se ninguém tem nenhuma dúvida, eu agradeço e até a próxima aula. Boa noite. Exatamente, Tatiane. Muitas questões caem desse documento. Por isso que eu friso e quero que vocês leiam de novo. Muitas questões caem. Por isso que a avaliação quero falar bem tranquilo, vocês vão aprendendo. Tem documento que cai bastante coisa. Um grande abraço e até. Obrigada. Até, minha querida. Boa noite, boa noite. Boa noite.